Estudo Bíblico Salmo 27. O Salmo 27 é um hino de fé que demonstra devoção à casa de Deus e confiança corajosa em Deus, fortaleza de sua vida. Davi gostava de cantar, de orar e de esperar em Deus por meio da oração. O marcado contraste entre os versículos 1 a 6 e 7 a 14 tem levado muitos comentaristas a classificar esse salmo como composto. Tanto o conteúdo como o espírito dessas seções são vastamente diferentes. O espírito muda da confiança alegre para o temor ansioso. Contudo, dois elementos ligam essas partes tão diversas: inimigos semelhantes e fé em Deus. Versos 1 a 3. Fé incondicional. Deus, além de conceder-nos luz, salvação e fortaleza, Ele mesmo já é pessoalmente nossa luz, salvação e fortaleza. Em nenhum outro lugar do Velho Testamento o Senhor é chamado de minha luz. Tendo o salmista descoberto que Deus é a sua luz, salvação e fortaleza, não há lugar para o medo e o terror. Sua serenidade não está condicionada pelas circunstâncias, mas é incondicional. Verso 1. Minha luz. Deus nos confere clareza, ordem e compreensão, ao passo que as trevas são más e caóticas. Ver Naum, capítulo 1, verso 8, onde a derrota do inimigo é demonstrada por ter sido este empurrado até as trevas. Verso 2. Para me destruir. O adversário buscava o mal do salmista. Essa expressão também tem um sentido figurado: caluniar-me. Uma olhada para o passado era o suficiente para ver como Deus sempre o tinha libertado de todos aqueles que o quiseram lesar. Verso 3. À luz daquilo que Deus fizera no passado, Davi confia que, seja qual for a emergência, Deus nunca deixará de acudi-lo. Versos 4 a 6. O maior anseio da vida. A única coisa desejada não pode ser igualada ao templo, como muitos comentaristas sugerem. Deve se referir a uma base para o desejo triplo. Essa base ou denominador comum é muito provavelmente a presença do Senhor que o salmista deseja e busca. A percepção dessa presença torna-se viável pela habitação na casa de Deus, contemplando a sua beleza e meditando no seu templo. Essa mesma presença resulta na segurança em tempo de aflição. Verso 4. Na casa do Senhor. O lugar onde a presença de Deus se manifestava era um lugar de proteção do inimigo. O sincero desejo de Davi em permanecer na presença de Deus era um dos elementos que se desenvolveram sua profunda confiança no Senhor. Era um homem com propósitos bem definidos e nós também devemos ter o supremo desejo de viver na mais íntima comunhão com Deus. Confrontar com Gênesis 3, verso 8 e 1 João 1, 3. Uma das nossas maiores necessidades é contemplar a beleza do Senhor. Colossenses 3, versos 1 a 3. Versos 5 e 6. Mais uma vez, Davi expressa sua plena confiança na proteção que Deus lhe concede, pelo que lhe presta culto e ação de graça. Verso 5. Elevar-me-á acima de toda tribulação. Verso 6. Exaltada a minha cabeça. Expressão usada pelos hebreus que significa restaurar a honra, a promoção, a glória, a vitória. Expressão que em Gênesis 40, versos 13 e 20, foi traduzida por reabilitar, termo fiel ao hebraico. Sacrifício de júbilo. O salmista grita por causa da vitória, visto que o Senhor o tinha salvado. Versos 7 a 14.
um grito de temor e ansiedade. Ouve, Senhor. Essas palavras mudam completamente a disposição do triunfo para o profundo desespero quando introduzem uma nova situação. A oração se torna mais fervorosa, mais urgente, enquanto Davi começa a pensar mais na situação em que se achava do que nos transes do passado. Das profundezas do desespero, ele se recorda que precisa ter paciência para esperar que Deus opere a sua vontade. É importante olhar firmemente para o Salvador, procurando nele a solução, quando mais nos oprimir a angústia. Mateus 14, versos 27 a 33. Versos 8 a 10. Implorando a presença divina na hora difícil, se reaviva em Davi a certeza de que Deus nunca o abandonará. Isaías 49, versos 14 a 16. Verso 8. A minha presença. Buscar a presença de Deus é buscar comunhão íntima com Ele. Verso 9. Não me escondas, Senhor, a tua face. O salmista reconheceu que, por maior que fosse o seu desejo, ele só podia ver o rosto de Deus, se Deus o revelasse. Versos 11 e 12. Pede a proteção e a direção divinas. Ensina-me, guia-me, não me deixes. Versos 13 e 14. Se não alimentarmos, a exemplo de Davi, uma fé robusta e suficiente para diariamente contemplarmos a bondade do Senhor, espera-nos a derrota espiritual. Para isso devemos esperar, ter bom ânimo, fortificar-nos. O conselho final é: em meio à atual tribulação, não desista. Dá a Deus tempo para responder.